Boa noite a todos. Estamos começando nosso trabalho de programa ao vivo. Esse programa é muito importante assim. Normalmente a gente vem ouvindo que as pessoas falam assim que vídeo para o Face tem que ser curto, senão a pessoa não assiste. Nosso trabalho ele é uma aula. Não tem como o professor chegar na sala de aula e dar o tema para os alunos e falar concluir a aula. É uma aula que ele precisa de dar, porque nesse tema ele pode citar outro autor com o mesmo tema que ele conhece, ele tem um aprofundamento sobre aquele tema que ele está desenvolvendo. E normalmente no ambiente de ensino, mais ou menos 50 minutos, uma aula, porque sabe que o aluno cansa e também tem outras matérias para aquele currículo. Nosso trabalho é assim, é uma aula. A pessoa precisa de entender assim, que nós não vamos falar coisas que a pessoa não vai utilizar. A nossa fala está sempre relacionada àquilo que a pessoa precisa para a sua vida. Tanto é que muitas vezes eu falo que o nosso trabalho é um caminho do meio. A pessoa não pode ir para os extremos, ela tem que ser muito ponderada na sua vida. Porque nós sabemos assim que se uma criança machuca, demora alguns dias para aquele machucado ficar bom. E a criança tem uma coisa bem importante que cada um precisa de lembrar assim. O coração dela bate mais do que o coração de um adulto. Então quer dizer que o sangue daquela criança circula mais. Aquele machucado vai ser mais oxigenado do que num corpo já de uma pessoa amadurecida. Então, cada um de nós precisa de lembrar que precisamos de ter uma paciência consigo e assistir a aula. É uma aula, porque aquele cozinheiro pode ser um cozinheiro de um pequeno restaurante ou da moradia. Ele entra na cozinha, para ele preparar aquela refeição é horas, porque tem muitos detalhes. Se naquela moradia tem o costume de preparar todos os alimentos todos os dias, porque tem moradia que faz um pouco mais de alimento e parte do alimento sobra para a refeição seguinte, mas tem moradia que cada refeição tem que ser feito novo alimento. Aquele cozinheiro, aquela cozinheira gasta horas, e tanto é que se tem mais elementos naquela moradia, tem um elemento somente para trabalhar na cozinha e tem outro elemento para trabalhar arrumando a moradia. Então nós tínhamos que lembrar assim, que o nosso trabalho é dessa maneira. Precisamos de ver qual é o procedimento que a gente tem que ter para poder assistir uma aula. É uma aula, porque todas as informações e instruções que a pessoa vai e pega o meu nome, que o meu nome é Antônio Florencio A. Teixeira. No YouTube está assim. São mais de 700 vídeos. E quase todos os vídeos que estão lá é meia hora. E tem vídeos que tem programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, com o mesmo tema. Então, quando nós realizamos palestra, não tem como chegar naquela empresa, chegar naquele ambiente que vai ser ministrada aquela palestra, chegar, cumprimentar todos e despedir. Então, o nosso trabalho é assim, a gente faz a introdução, a gente fala do tema, orienta, e depois um pergunta, outro pergunta. E o que acontece? Vai mais de meia hora. Então, não é possível ser feito uma palestra em 3 minutos. Essa clareza, então, para nós sairmos de uma situação, nós temos que lembrarmos que nós temos que perseverar. Porque, na norma do tempo e do espaço, uma pessoa não atravessa o oceano em um piscar de olhos. São muitas horas, com uma velocidade próxima de 1000 km/h. Então, para atravessar o oceano, para atravessar um continente, é horas. Então, quer dizer assim, para nós melhorarmos um pouco,
nós temos que ter essa paciência conosco, de lembrar assim que nós temos que assimilar aquelas informações. Nós temos que ver que se nós não temos nenhuma pergunta a ser feita, é porque nós ainda não estamos inteirados do tema. É isso que cada um tem que ver. Porque quando a gente está inteirado do tema, é aquele caso de duas senhoras. Uma senhora vai na casa da conhecida e recebe aquele alimento que a conhecida preparou. Aquela conhecida explica como ela preparou. Para aquela veterana, a sua amiga, ela dá 3 ou 4 palavras, é suficiente, mas aquela mulher já é madura. A vida dela toda, ela entende de preparos de alimentos. Então, algumas orientações que ela recebeu foi suficiente. Mas se ela vai transmitir essa informação para mais de uma pessoa, ela tem que dar mais detalhes. É isso que nós precisamos de entender com os nossos programas, Viver com Saúde e Sabedoria. E nós sabemos assim que uma célula dura 22 dias e que uma mudança de constituição é mais de 2 anos. E a pessoa tem que entender de alimentos e tem que ser muito paciente, porque depois de 6 meses comendo daquela maneira, o corpo tende a saturar. Então a pessoa não quer mais comer. Então aquela mudança de constituição possivelmente não será realizada. Agora, quando a pessoa tem necessidade e tem também o interesse e o conhecimento do alimento, então ela força o seu paladar para aceitar aquele alimento. Devido ao conhecimento dela, então, no período seguinte, o corpo passa a aceitar o alimento que ela necessita. Tanto é que quando eu oriento para que a pessoa beba determinado tipo de chá, eu peço para fazer aquele chá fraco. Porque se faz forte, a pessoa não bebe esse chá 1 semana, satura. Não foi suficiente esse tempo para melhorar a constituição daquela pessoa. Então ela tem que fazer o chá fraco, que tem aquela propriedade que o corpo dela está necessitando, e ela tem que ser perseverante. Então depois o corpo continua aceitando aquele tipo de alimento, aquele tipo de auxílio que ela está possibilitando para o seu corpo. Viver com saúde e sabedoria é todo um trabalho assim. E existe uma coisa bem importante assim. Uma criança menor, de 1 ano e pouco, 1 ano, 2 anos, o adulto carrega aquela criança. Aquela criança mexe no corpo, mexe o corpo todo no colo daquele adulto. E o adulto segura aquela criança. Só que aquele adulto é um homem forte. Ele carrega peso. Então, ele tem dentro dele uma coisa bem importante. Para carregar o peso, ele utiliza de um tipo de musculatura. Pode continuar. O microfone. Para carregar aquela criança, utiliza outro tipo de musculatura. É isso que nós precisamos de entender. Então, viver com saúde e sabedoria, nós temos que aprender a conhecer, nos conhecermos e conhecer aquilo que nós necessitamos. É isso que cada um tem que ir observando na vida, porque quando a pessoa fica envelhecida, fica enfraquecida, então ela fala, deixa assim. O que acontece? Ela sabe que para mexer com aquele tema, com aquela pessoa, precisa agora de ter um tom de voz diferente. E ele sabe que aquele vai bater a cabeça. Então, ele já está sem aquele tom de voz, então ele vai fazendo um trabalho de ir deixando. Mas isso é bem importante, assim, a gente desenvolvendo uma condição também, para toda a época da nossa vida, o nosso tom de voz não sofrer alteração. Porque aquela condição de como carrega a criança. Então, aquela condição bem importante de como usar o tom de voz. E nós sabemos que tem importância, porque se um pai descuida, se uma mãe descuida e pede um afazer para o filho fala, vai você.
quer dizer, é bem grave assim. Então esse pai, essa mãe descuidou. Então o tom de voz desse adulto já não está mais um tom de voz que dá uma orientação, um comando, uma determinação. Só que aquela criança ainda não tem o contraste da vida, não tem aquela condição bem importante assim de saber a diferença. Por isso que sempre eu peço assim para os adultos deixarem as crianças longe das suas conversas, porque a criança está numa outro tipo de vida. Então, aquela condição bem importante assim, a diferença de cada coisa. Então, o nosso trabalho é assim, é uma palestra, é um sistema de ensino. Então, viver com saúde e sabedoria não é para a pessoa, no último instante, comprar uma passagem. Agora ela vai, então, entrar nesse barco e ela vai ficar sadia. Agora ela vai ser diferente. Não tem como. O ser diferente, a pessoa tem que ser a vida toda. Aquele agricultor, para ele ter aquelas espigas, ele tem que colocar a semente no solo antes das chuvas. Porque depois que vem a chuva, já tem que estar preparado a possibilidade daquelas sementes possibilitar as espigas. Cada um de nós é que tem que ir trabalhando assim, né? Então, querer um vídeo rápido não tem uma significação para a vida interior da pessoa. Porque o nosso trabalho é esse, é de dar uma instrução, uma informação, uma maneira de ser. Se aquele jovem ou aquele adulto não tem tempo, ele também não vai ter tempo quando ele ficar velho, porque ele não adquiriu a maneira de observar o tempo dele. Então, a nossa vida, a pessoa precisa de ir observando, caminhar com saúde, saber, ponderar, perceber, porque no caso dos alimentos fica fácil assim. A pessoa tem que observar que tem determinado tipo de alimento que ela fica estufada, que aquele alimento é muito bom quando está no paladar, mas no processo digestivo ele requer muito essas diferenças. E a gente vai observando que muitas vezes a criança já traz uma qualidade, uma condição assim de não querer determinado alimento. Depois, no período seguinte, aquele adulto passa a aceitar aquele alimento, porque ele vê que aquele alimento tem propriedades, que com essas propriedades o corpo precisa. Que é bem fácil assim da gente ir observando, no caso que muitos jovens têm pele com muitas espinhas. Então, o que acontece? Para aquele jovem está faltando propriedade na alimentação, que de imediato são os alimentos ricos em vitamina A e ricos em vitamina D. E a pessoa precisa de lembrar que aquelas espinhas que surgiram, também elas formam ferida, elas inflamam. Então a pessoa precisa de comer alimentos que têm o antibiótico natural, que é o caso da salsinha, que é o caso do alho. Então, aquela mudança daquele corpo, daquele jovem, não é amanhã. Ele pode maquiar o corpo, ele pode maquiar-se e então vai apresentar sem aquelas erupções. Mas acontece o seguinte, que nós sabemos também que a maquiagem, de uma maneira geral, ela tampa os poros. Na sequência dos anos, esses poros que precisam de respirar, eles dilatam. Então, a pessoa, na sequência dos anos, vai ficar com a pele, que agora ela tem que maquiar, porque a pele ficou muito flácida. Então, toda a época da nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, viver com saúde e sabedoria não é uma coisa emergente, é a vida toda, porque para qualquer um que fez uma combinação dos alimentos que são difíceis de serem assimilados, para o jovem ou para o envelhecido, aquele alimento vai apresentar limitação no processo digestivo. Então, muito grato assim a todos os senhores, até a próxima.